Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e vamos de análise deste jogo aqui, gente, o Next Station London, que de cara vocês podem reparar que a minha cópia é diferente da cópia que a gente tem aqui no Brasil da Paper Games. Por algum motivo, a Paper Games fez a versão deles um pouco maior, numa caixa dessas de jogos maiores. Eu não sei se é por uma questão aí de comunalidade ou de custo e tal, mas a minha é essa versão americana, que é essa caixinha bem mais enxuta, que abre aqui, ó, no imãzinho. Mas de cara é uma diferença que a gente tem aí da versão brasileira, tá? Mas o jogo em si é igualzinho, não muda nada, tá bom? E vamos lá, vídeo de análise eu faço como? Primeiro eu mostro pra vocês como que o jogo é jogado, de uma maneira bem direta, bem simples, sem falar demais, eu não vou falar detalhadamente as regras, tá? É só pra vocês terem o espírito da coisa. E depois vou fazer uma análise de acordo com alguns critérios que eu sempre uso, tá bom? Então vamos lá, gente. O Next Station London, de cara, ele é um jogo do estilo Flip and Write, que é um jogo onde você vira uma carta e aí depois você escreve, desenha em algum papel comum, todos os jogadores ao mesmo tempo, que é geralmente uma coisa que eu gosto muito nesse tipo de jogo, é a jogada simultânea. E basicamente o jogo tem pouquíssimos componentes aqui. Ele tem o bloco de folhas, onde a gente realmente faz aqui a nossa linha de metrô, que eu já vou mostrar. As canetinhas coloridas, que vem aqui neste papel muito bonito, moderno, moderníssimo, de papelão bege estranho. E a gente tem aqui lápis coloridos, gente. Lápis coloridos, tá vendo? Um de cada cor. São 4 cores, que são as cores que a gente tem no jogo também das linhas para montar. E as cartas, que são as cartas que a gente vai fazendo aí, né? Os flips, e aí vai desenhando no mapa. A ideia do Next Station London é que a gente tem aqui neste mapinha, não sei se dá para ver direito, tá, gente? Mas a gente tem nesse mapinha uma região, um mapa aqui de Londres, onde tem o rio aqui no meio, e a gente tem 4 pontos iniciais das 4 cores do jogo: verde, rosa, o roxo e o azul. E a ideia é que o jogo é feito em 4 rodadas, e cada rodada você começa com uma dessas cores. Você pega um desses lápis, dessas cores, e aí você vai construir a linha de metrô daquela cor, tá bom? E no jogo, você vai virando as cartas, que as cartas basicamente elas têm símbolos, e aí os símbolos indicam quais estações você pode conectar o fim da sua linha de metrô. Então, por exemplo, se você está num fim aqui e sai um triângulo, quer dizer que você pode conectar com este triângulo, que ele tem uma linha conectando uma estação na outra. E aí você vai conectando estações até terminar a rodada, que é dado pelo número de cartas rosas que vão saindo ali quando você vai fazendo os flips das cartas. E aí começa a próxima rodada, você pega a próxima cor e começa tudo de novo, vai para o ponto inicial daquela cor e vai construindo até você terminar as 4 rodadas, e aí faz a pontuação final. A pontuação final, ela tem a ver com o seguinte: ela prioriza, ou ela quer que a sua linha tenha uma abrangência. Então quanto mais regiões, né, o mapa aqui ele é dividido em regiões, tem uns quadrados amarelos e uns quadradinhos amarelos, que são as regiões aqui do mapa. Quanto mais regiões você for e mais estações você tiver em alguma região específica, mais isso te beneficia. E principalmente, toda vez que você cruza o rio, que você passa pelo rio, você também ganha mais pontos. Então é interessante você tentar abranger várias estações, várias regiões, se possível, ao mesmo tempo que é interessante você ter alguma região com várias estações, quer dizer que você serve muito bem uma região, e também cruzar o rio sempre que possível. Essa é basicamente uma ideia principal do jogo. Ele também tem algumas pontuações, se você tiver estações que tem 2, 3 ou 4 linhas diferentes passando naquela estação, então estações que são muito utilizadas por diferentes cores de linhas. E, além disso, ele também tem ele pode ter alguns pontos extras se você jogar com umas cartas especiais, tá bom? Mas o jogo, basicamente, é isso. Essa é a ideia do jogo. É um jogo que eu já jogo bastante, gosto bastante. Jogo bastante no BGA também. Jogo a cópia física bastante, já tem várias folhinhas preenchidas. Porque é um jogo leve, rápido, divertido, né? E que pega bem aqui em casa. A gente gosta de ter esses tipos de jogos para você jogar em dias que você está mais cansado, que é uma coisa mais leve. Dá para você jogar sentado no sofá, sabe? Então esse é um jogo que tem essa pegada. Agora vamos lá aqui para avaliação e para a minha nota do jogo, tá bom? Eu vou avaliar nos critérios que eu uso sempre, começando pela arte do jogo. Eu, particularmente, gosto bastante. Acho uma arte bem bonita. Ele traz um aspecto leve, colorido, mais divertido para o jogo. Combina muito com a mecânica do jogo, que é uma mecânica de flip and write, que é um jogo mais simples, um jogo mais direto, um jogo mais simultâneo. E eu acho que essa arte casou muito bem.
E eles aproveitaram essa arte, inclusive, nos outros jogos da série, né? Porque tem o Next Station Paris, Next Station Tóquio, ele tem a arte muito parecida e muda as cores, para você poder diferenciar qual é qual. Então eu gostei, criou uma identidade visual muito boa para esse jogo aqui. Então a arte, ela é positiva para mim, tá bom? Agora os componentes, positivo também, gente, não são muitos componentes, então eu mostrei para vocês aqui praticamente tudo, são poucos componentes, mas eu gostei da qualidade das cartas, a carta de um material bem durinho, tem aspecto de ser bem resistente. Gostei dos lápis coloridos também. Podia ser canetinha, mas eu acho que canetinha tem o problema de secar e tal. Pra falar a verdade, eu acho que eu prefiro lápis, porque tem os jogos de canetinha onde a canetinha já secou e aí eu preciso comprar uma canetinha nova. O lápis ele não seca, na pior das hipóteses, você vai ter que apontar. Então gostei também que veio aí o lápis. Gostei da caixinha, uma caixinha bem bonita, sabe? Bem compacta. Casa bem aqui, dá pra você guardar na prateleira, dá pra você levar na mochila. Então eu gostei bastante aqui dos componentes. Vem bastante folha no bloquinho também, então dá pra você jogar muitas e muitas vezes. Se você achar que você vai jogar muito infinitas vezes, você sempre pode plastificar alguma dessas folhas e usar canetinha e apagador, porque aí você não precisa ficar gastando, sabe? É uma possibilidade também, mas eu tô longe de precisar, tá? E achei no geral os componentes muito legais, então positivo também. O aspecto montagem. Gente, jogo de flip and write dificilmente vai ter uma montagem difícil. São montagens geralmente fáceis, você joga o jogo ali nas suas folhas, então eles são montagens que são mais simples de jogar, e esse é um outro, né, que é nessa linha, você destaca as folhas, põe as cartas, você está pronto para jogar, pega os lápis, acabou. Não precisa de muita coisa, em 1 minuto você monta o jogo, então positivo também. O próximo aspecto aqui é regras. Gente, eu vou dar neutro nesse critério, porque eu me atrapalhei com as regras para entender, por incrível que pareça. O manual, ele é desses manuais que vão desdobrando, assim, e vira uma folhona maior, sabe? E aí eu queria entender um pouco melhor aquela pontuação da questão das estações, de quando você faz 3, 4 linhas passando na mesma estação, e eu demorei para conseguir entender ali pelo manual, pelas regras, como que funcionava, sabe? Eu joguei esse jogo algumas vezes no Board Game Arena, que faz a pontuação para você, então eu não aprendi muito por lá. Aí joguei a versão física também algumas vezes, tive que aprender como fazer a pontuação, e esse aspectozinho ali da pontuação me atrapalhou um pouco, então ele tirou aí um peteleco de ponto aí das regras, deixando a regra com o critério neutro. Depois que você entende, é mais fácil, mas não foi necessariamente o mais simples de entender, apesar de ser um jogo fácil, tá? Acho que esse é o ponto que chama a atenção para mim dessa critério de pontuação, tá bom? O próximo aqui é a jogabilidade. Bom, não tem muito o que falar, né? O jogo é simples, é direto, vira a carta, vê o símbolo, conecta a linha, vira a próxima carta. Não tem muito segredo, não tem muita dificuldade, sabe? É o tipo de jogo que dá pra você explicar em 30 segundos, começar a jogar e a pessoa já vai pegar, assim, com 1 minuto de jogo, a pessoa já está entendendo o que ela tem que fazer e já vai começar a fazer ali pensando um pouquinho mais na estratégia, um pouquinho mais no futuro. Então eu acho que a jogabilidade desse jogo é ótima, é um jogo simples, é um jogo rápido, um jogo que dá para você entender muito rápido e que entretém bastante também. Além de ser um jogo de jogadas simultâneas, tá? É uma coisa que eu gosto bastante desse estilo, já comentei isso. Mas eu acho que não tem aquele tempo onde você fica esperando os outros jogadores jogarem, porque tá todo mundo jogando junto. Então o Flip and Write, ele tem um apelo legal para mim por causa disso. Por causa desse aspecto onde todo mundo joga ao mesmo tempo. Um aspecto da jogabilidade que eu acho relevante trazer, não foi suficiente para tirar ponto para mim não, porque eu acho que esse tipo de jogo é um jogo mais leve, é um jogo mais solto, então tem um pouco menos esse tipo de apelo. Mas tem muitas vezes que você está jogando que você não consegue construir muito lá uma estratégia para o que você está fazendo. Você vai meio que marcando aonde dá, sabe? Apareceu uma bolinha, eu só tenho aqui, então vou marcar aqui. Você fica meio que fazendo o que dá em alguns momentos do jogo, te tira um pouco ali o aspecto de você realmente estar planejando muito estrategicamente ou taticamente o que você está fazendo, né? Mas eu acho que para esse tipo de jogo ele combina, então não diverge muito para mim, sabe? Não era uma expectativa que fosse um jogo com uma estratégia elevadíssima, então eu acho que tem esses momentos onde você fica um pouquinho sem resposta, bem travado, eu acho que não atrapalha demais, mas é um ponto interessante que pode incomodar outras pessoas, por isso que eu falo aqui, tá bom? A questão da rejogabilidade. Eu acho que todo jogo também de estilo Flip and Write tem uma rejogabilidade em teoria alta. Por quê? Porque você está fazendo as mesmas coisas? Tá.
mas numa ordem diferente ali que está saindo de cartas, numa ordem diferente de canetinhas, e aí isso faz com que você sempre tente construir coisas um pouco diferentes, assim. É o tipo de jogo que dá para você jogar várias vezes, até ser consecutiva, se for do seu estilo, do seu grupo, ou vários dias, por ser um jogo mais leve, mais rápido. Pode ser um joguinho para esquentar a noite, para começar, sabe? Pode ser um aperitivinho ali de uma noite de jogos. Então, eu também dou positivo para a rejogabilidade dele. Também acho que é um jogo que tem uma rejogabilidade boa e considerável. E a duração, gente, super rápido, tá? Eu acho que você jogando na moralzinha aí com a pessoa que entenda melhor o jogo, você consegue jogar esse jogo em 15 a 20 minutos, sabe? É uma coisa bem rápida mesmo, bem ágil. Então eu acho que isso aí é um apelo legal também, é o que eu falei. É o tipo de jogo que é um ótimo jogo para você puxar e fazer uma jogadinha mais leve, você querer fazer um aquecimento, ou um dia que você está meio cansado, quer jogar no sofá. Ele tem esse aspecto de ser simples e também de ser rápido. A pontuação é um pouquinho chata de calcular, tá? Mas o jogo em si é super rápido de fazer, então ele também ganha positivo na duração. E somando tudo aqui o que foi dito, gente, a nota pra mim do Next Station London é um 9, tá bom? Um 9 de 10. Então, esse joguinho aqui, bonitinho, pequenininho, compacto aqui da minha coleção, teve a nota 9 na minha avaliação, tá bom? Então é isso, gente. Curte, comenta, fala se você gostou, fala se você gosta do Next Station London, recomenda jogos parecidos, porque eu gosto muito desse estilo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.